mapeando o seu futuro com sucesso. Então eu vou falar de uma ferramenta que pode ser que vocês digam, puxa, legal, não pensei nisso, ou dizendo, mas eu já uso isso de alguma maneira. Eu conheço essa ferramenta que com vários nomes, em várias técnicas, né, que é você mapear os cenários. Então quando você entra, eu trabalhei muito com coach executivo, coach de grupos, e você começa a trabalhar com essa área, você começa a trabalhar muito com esse tipo de modelo. Então eu quis botar o seguinte, o pessoal fala em cenário, criar cenários alternativos do seu futuro, e isso é muito usado em empresas, e pensar, analisar seus riscos. E nas empresas, o que mais se usa quando faz planejamento estratégico, né, é trabalhar essas ferramentas. Se fala em matriz SWOT, não vai ser o tema de hoje, muita gente já conhece, né? O pessoal em coach está usando muito a matriz SWOT, para olhar os cenários, analisar as forças e fraquezas, e está usando também para pessoas físicas. Nós não vamos entrar nesse tema hoje. O pessoal de empresa usa umas ferramentas computadorizadas, a mais conhecida é a Basics, né? Que é uma ferramenta de analisar cenários com probabilidade toda computadorizada. Tem outras, mas elas seguem mais ou menos o modelo da Basics, né? E analisa a probabilidade, o que é o impacto possível de acontecer alguma coisa no futuro versus a incerteza, né? Que no fundo é calcular a probabilidade. Tudo isso em empresas são análises profundas. Aí vocês pensam, mas como é que você pode transplantar isso para um trabalho pessoal? Dá para fazer. Dá para você simplificar um pouco, porque evidentemente numa empresa são diversas pessoas em cima disso, mas aquilo é o mais importante. Você tem que pensar em você como você S.A. Você é a sua própria empresa, seja você um empreendedor, onde o teu planejamento estratégico está dentro da sua cabeça e dos seus pares, né? Dos seus parceiros. Seja também quando você trabalha numa pequena empresa, mesmo que você discuta com as pessoas, você tem que aprender a mapear os seus cenários futuros, não é? Também coloquei aqui Future Mapping. Future Mapping tem a ver com o que a gente vai falar aqui. São ferramentas que a gente chama mais inovadoras de você mapear o futuro de uma maneira mais integrada, mais harmônica. Então o que eu vou falar aqui tem a ver com esse Future Mapping. Então, de cenários, riscos, não vou entrar muito em teoria, vou buscar fazer meus periscopes menos conceituais, né? Mas vamos falar de uma ferramenta de Future Mapping, ok? Ok. Então, a questão é o seguinte. Primeiro, há mais ou menos umas 3 semanas eu assisti o periscope do Bruno Giuliani, né, aquele coach Bruno Giuliani muito famoso, muito conhecido. Conheci ele pessoalmente, eu vi umas 2 vezes, bati um bom papo com ele, gente muito boa. E ele até falou do método que ele usa para definir o seu futuro. Ele falou lá, né? Ele apresentou no periscope dele o texto todo em que ele escreveu alguns anos atrás, onde ele projetava um dia no futuro. Esse um dia no futuro é uma técnica muito interessante, que você na verdade está criando um cenário. Você criou um cenário detalhado e calcula, na técnica que ele apresentou, dia a dia o que você fará naquele dia no futuro. Eu gosto dessa técnica, mas não é uma técnica de planejamento, é uma técnica de motivação, em onde você não colocou naquela técnica exatamente o que você vai fazer a cada dia. Você colocou as consequências. O teu plano, tua execução está fora daquela descrição. Você sabe aonde você quer chegar. É motivador? É o que a gente chama de um futuro propulsor. Na neurolinguística a gente usa esse nome. Quando você usa uma imagem do teu futuro, né, para te direcionar lá. Aí eu pensei, puxa, é legal mostrar isso. Eu vou mostrar o meu. Só que eu não fiz dessa maneira, tá? E eu vou mostrar não exatamente o meu passado, mas eu vou mostrar o que eu fiz mais recentemente, uma atualização para os próximos 5 anos, que é uma ferramenta baseada em Future Mapping. E essa ferramenta, ela é mais visual, e eu fiz isso muito parecido com aquilo que as pessoas chamam de quadro mental, tá? Só que tem uma diferença mais técnica que o quadro mental. Lembre-se, para eu falar, tenho que explicar um pouquinho. Então eu vou dizer mais ou menos como é essa ferramenta conceitualmente, depois eu mostro meu exemplo. Ela começa, com todo mundo que já ouviu falar em neurolinguística, já ouviu falar talvez do conceito do estado atual. Você imaginar como é que está a sua situação atual e descrevê-la, né? Descrever ela sucintamente, não se envolver dizendo, minha vida está miserável, ou estou com problemas, mas você também tem a realidade de saber onde você está.
É como dizem, né? O sapo para pular, ele tem que pular da pedra onde está. Não adianta ele sonhar que naquela pedra maravilhosa lá em cima, ele pularia melhor para outra. Ele tem que pular da pedra onde está. Né? É um ditado mais ou menos antigo, mas tem a ver com o fato de que você tem que realmente olhar para a pedra onde você está para ver se tem segurança para dar aquele pulo. Não é? E às vezes você precisa de um tempo de investimento, de preparação para dar o pulo que você quer. Então, quando você imagina o teu estado atual, você descreve ele mais ou menos em que situação está. Detalhado, não muito, mas para você saber que aquilo você já está reconhecendo e você quer mudar dali. E o estado desejado, que é o futuro que você quer, não é? Que é aquilo como o Bruno Giuliani fez no periscópio dele, é mostrar o detalhamento do futuro. Só que aí vem uma questão. Na neurolinguística, nós falamos muito que a forma como o nosso cérebro, pelo menos no Ocidente, trabalha, tem muito a ver com você posicionar o passado e o futuro da esquerda para a direita. Alguns dizem que isso não é regra geral, mas eu vejo isso em muitas pessoas, talvez seja pela forma como a gente escreve aqui no Ocidente, da esquerda para a direita, né? A gente escreve da esquerda para a direita e a esquerda costuma ser mais envolvido com o passado. É como se você estivesse sempre olhando as coisas que você foi lendo e se aproximando, você vai mais para a direita, né? Para as coisas no seu futuro. Então, mesmo que não seja, você pode construir dessa forma. Se você quiser se sentir desconfortável, você mude. Você modifica da direita para a esquerda. Ou se talvez se você se sentir mais confortável, faça de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas é mais cultural, pelo menos aqui no Ocidente, que quando você está pensando num processo de ascensão, ou melhor, de ascensão já diz, né? Um processo de melhoria, você pensa num processo de ascensão. Como se estivesse subindo uma escada, degrau por degrau. E isso é o processo que nós fazemos nesse Futuro Mapping. Você coloca o seu... Desculpe, botei de cabeça para baixo. Você coloca o seu estado atual no canto inferior esquerdo e sua descrição do estado desejado no canto superior direito. E aqui você constrói uma sequência de etapas em que você vai fazer e vai perceber. As que você vai perceber são indicadores, as consequências que você vai ter. E as coisas que você vai fazer são suas ações que vão te impulsionar. Essas setinhas aqui estão dizendo que o ideal é você pensar em cada degrauzinho do caminho 3 a 5 coisas que você vai fazer naquele degrau que vão te levar na direção que você quer. Ok? E esses PB aqui? É que quando você perceber que a direção está se modificando demais, você não está alcançando, você tem que pensar em alguma ação para te fazer voltar para aquilo que você quer, ou modificar o que você quer. O PB é plano B, ou, como se fala tecnicamente na área de planejamento estratégico, soluções de contingência. Se você não está conseguindo o que quer, o que você fará para se aproximar melhor? Porque não adianta você ter um plano parado, rígido, grudar ele na parede ou guardar ele numa gaveta empoeirada e dizer, ótimo, já tenho meu plano, posso continuar minha vida. Se você pensar num plano de vida e você não olhar ele e pensar em se você está alcançando ele ou não, ele não vai fazer muita diferença para você. Ele vai ser propulsor, sim. Pode ser que inconscientemente, intuitivamente, sua mente se oriente para fazer mais coisas. Ele vai dar muito mais do que não ter plano nenhum. Mas ele poderia dar mais ainda se ele fosse transformado em uma ferramenta operativa, né? De execução. E qual é a maneira de fazer ela se transformar em ferramenta de execução? É a cada uma dessas pequenas etapas, pequenas marcações, você atualizá-lo. Mas eu quero dizer que eu vou fazer um plano. Aqui eu marquei 5 pontos. Normalmente eu faço esse plano para mim para 5 anos. Só que não significa que eu vou fazer esse plano para 5 anos e daqui a pouco só vou olhar ele daqui a 5 anos. A cada ano eu refaço meu plano.
Porque as coisas mudam e você não pode pensar apenas que você vai ter o plano de daqui a 5 anos, descobrir ele como se fosse uma arca de tesouro, e ele vai estar legal, vai estar fantástico, ele se transformou magicamente em realidade. Se você o descobrir e se transformou magicamente em realidade, você não se tornou responsável pelo seu plano. Mas se você olhar para o teu plano e pensar, daqui a 1 ano, né, o primeiro pontinho, eu vou alcançar isso, se eu perceber que não estou alcançando, eu vou começar a executar as ações do meu plano B para fazer com que eu alcance. E agora muitas pessoas pensam, mas então eu vou começar quando eu encontrar, daqui a 1 ano eu olho de novo o papel? Não. Possivelmente você tem que olhar isso antes, em 6 meses, em 3 meses, ou de mês em mês. E observar as marcações dizendo, opa, está na hora de começar a fazer uns ajustes. Se esse plano você fez um e daqui a 1 ano fez um segundo, você vai olhar o plano B e não vai ter tempo de implementá-lo para alcançar daqui a 1 ano, porque você já acabou o teu ano. Você quer alcançar as coisas que você previu aqui no primeiro ano, não é? Essas descrições que estão aqui, eu não descrevi aqui, ainda não estou mostrando o meu, que está com mais texto, né? Estou mostrando só a estrutura da ferramenta. Se você fizer e olhar daqui a 365 dias, você não vai ter um dia sequer para implementar o teu plano B. O mínimo que você tem que fazer é, depois de começar a atuar, já começar a refletir, pelo menos de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses. Se o teu plano for de maior tempo, plano de 20 anos, também não vai fazer muita diferença. Divida ele em planos de 5 e divida o plano de 5 em planos de 1 e faça execuções a cada 3 meses, 6 meses. Mas isso em tudo não dá muito trabalho? Olha, vai dar muito menos trabalho se você transformar em algo visual, que é divertido de fazer. E você não transforma isso em um texto, um relatório, como as empresas fazem, com 20, 30 páginas. É um desenho sintético. Cada vez você vai pegar uma folha de papel e vai atualizar aquela folhinha de papel, um desenho sintético. Pode até florear, botar uns desenhozinhos, corizinhas. Mas essa folha vai ser a atualização do teu plano. Mas as empresas usam isso, tem vários modelos, tem Business Model Canvas, depois um dia eu falo sobre isso. Tem o modelo A3, muito famoso, que a Toyota desenvolveu, depois outro dia eu falo isso. Mas em essência o que eles estão dizendo é, transforme as suas ideias em uma folhinha de papel, porque você, em um lance de olhar, você pode ver. Foi por isso eu falei, poxa, o Bruno falou uma coisa boa, mas ele escreveu aquilo, demorou 3 páginas. Né? Falei, eu vou mostrar que, poxa, o pessoal pode ver isso numa página só, e é legal de ver isso numa página. Por isso que eu lembrei de mostrar isso aqui. Tá? Joinha? Agora que eu falei um pouco disso, eu queria mostrar para vocês o que muita gente faz em lugar. Botei o seguinte, as pessoas estão planejando o seu futuro, às vezes, hoje em dia, muito melhor. Então, o que eu vejo mais, por exemplo, quando eu trabalho com meus clientes de coach pessoa física, aí eles já estão mais desenvolvidos em algumas técnicas, muitos apresentam um mapa mental, aí eles pensam nas alternativas de decisão, eles colocam assim, eu quero conseguir, tá? Uma estratégia de decisão para eu conseguir um novo emprego. Aí pensam, eu vou fazer. Se eu estiver na empresa atual, eu vou por aqui. Se eu estiver mudar para a empresa tal, eu vou por aqui. Se eu estiver na outra empresa, eu vou por aqui. Mas qual é as vantagens e as desvantagens? Esse mapa aqui ajuda muito numa tomada de decisão. Mas não ajuda você a se propulsionar, porque você fica olhando a encruzilhada e não o futuro para você. Então, apesar de isso aqui ajudar a tomar uma decisão, se você mantiver isso como uma ferramenta para olhar para o teu futuro, ele tende a atrelar você, deixar na encruzilhada do passado. Aí aos poucos eu comecei a não usar coisas como essa e descrevo, agora eu vou falar do meu mapa um pouquinho, que é exatamente isso aqui que eu mostrei, não é? Só que um pouquinho mais elaborado. Desculpe, gente, algumas coisinhas aqui estão marcadas em azul, porque nessa cópia que eu fiz, alguns detalhezinhos eu deixei de lado, umas marcações específicas. Mas tem bastante informação para vocês perceberem, tá? Qual é o meu objetivo. Então, o que eu faço? A minha descrição de valores
Porque os valores são as coisas mais propulsoras, né? E hoje em dia é muito fácil você começar a refletir e descobrir seus valores pessoais. Descubra aquilo que realmente você é importante, você quer levar para o mundo. E aí você analisa, nesse caso são 5 anos. Eu estou colocando aqui, minha idade atual, 58 anos. Podem dizer, pô, não parece, não sei o quê, vou acreditar, tá? Por alguns minutos. E aí, você tem que analisar seus valores atuais, porque os valores mudam. Ah, mas os valores não são as coisas permanentes? Às vezes não. Você mudou. Hoje em dia eu tenho, por exemplo, uma visão muito mais minimalista de simplificar a vida. E vocês vão ver isso no meu plano de vida. Há algum tempo atrás, meu projeto pessoal era ser dono de uma grande empresa com muitos empregados. Hoje em dia eu trabalho pessoalmente, individualmente, no meu trabalho de coaching, e não tenho muito interesse de desenvolver uma mega empresa, apesar de trabalhar muito com empresários e ter prazer de trabalhar orientando, ajudando, desenvolvendo empresas. Mas não necessariamente ter uma empresa com uma mega quantidade de empregados. Ok? Gosto muito de ter essa liberdade de poder trabalhar individualmente. Meus valores mudaram. A forma como vejo o futuro mudou. Não é? Meu nível de energia muda de acordo com isso, minha disposição de preparar o meu dia a dia muda. Então o que eu pensei? Coloquei aqui. Quais são meus projetos principais? Nesse momento, né, eu descrevi aqui, desenvolver periscopes e projetos que eu transformo depois em vídeos e depois em outros trabalhos que eu vou fazer de cursos específicos em vídeo, não é? Dos temas de tomada de decisão, de organização de tarefas e na área de hipnose e meditação, né, que é meu xodó também. Então essas 3 áreas é que eu gosto mais. Então essas áreas que estão sendo os temas. E vou fazer um comercial. Meu próximo Periscope, desculpe, eu vou avisar com mais antecedência do que esse. Eu vou ensinar uma técnica de meditação matadora. Para quem quer desenvolver uma técnica de meditação e não tem prática nenhuma de meditar. Tá? Então avise, eu vou botar lá no Facebook, botar no Twitter, um pouco mais antecipado antes de falar e apresentar. Quem quiser participar ao vivo. Se não, vão no meu canal, no YouTube, né? Antônio Azevedo, né? youtube.com/Antônio Azevedo, e eu vou deixar lá. Ok? Então, quando você trabalha esse tipo de coisa, eu coloquei também um detalhamento pessoal. Manter sempre 20 minutos de meditação diária e 45 minutos de ginástica diária. Porque com o dia a dia, né, manter isso, né? Nós temos aqui uma fantástica coach da área de desenvolvimento físico, de preparação física, né? A Sandra Nacrune Ruiz, né? E ela podia falar um pouquinho. Sigam a Sandra, porque a Sandra vai te dizer muita coisa sobre isso, como se preparar para você desenvolver o teu trabalho de cuidados do seu corpo, né? Que cada vez se torna mais importante, que você sabe que quanto mais cedo você desenvolve isso, né? Colocar isso no seu hábito do dia a dia, mais você obtém resultados. Tá? Então vamos lá. Sei que tem muita informaçãozinha, não sei se está dando para ler, então eu quis mostrar. Eu coloquei aqui algumas ações físicas que são importantes e coloquei aqui minhas metas dessa área profissional. São as ações do dia a dia que são mais importantes eu me focar agora. Pode ser que daqui a 6 meses, quando eu refizer esse desenhozinho, lembre-se, esse desenho aqui não está em pedra não. É uma folhinha de papel que eu botei até o desenho básico no computador, e eu vou desenhando e escrevendo coisas a mais que eu vou pensando a cada vez que eu olho para isso. Então eu revejo isso praticamente todo mês. Então, quando eu fizer 59 anos, ano que vem, né, podem me dar um presentinho. O meu projeto aqui é fazer um curso especial, que eu vou trazer uma específica formação aqui, né, para apresentar para as pessoas. Que é uma formação que eu gosto muito, mas como não é tema agora, eu não vou detalhar muito o que é, mas vocês vão gostar, no futuro vocês vão saber. Tá? Então, aqui está uma coisa simples, boba, mas o meu projeto tem a ver e isso é importante. 200 livros digitalizados. Por que isso? Porque eu estou transformando uma biblioteca que eram 4.000 livros em só os essenciais no meu leitor de e-book. Para poder viajar para onde quiser, levando a minha biblioteca preferencial comigo. Não é? A maior parte que eu estou agora comprando em e-book, e uma boa parte ainda está em papel, e eu quero, porque não tem como eu colocar em e-book, eu quero digitalizar.
Então isso é tão prioritário para mim nesse momento que virou meta até o final, né, do meu segundo ano desse meu projeto. E a casa arrumada. Por que isso é casa arrumada? Quando eu falo aqui casa arrumada, o pessoal, mas arrumar casa, eu quero dizer praticamente sem nada, porque eu estou reduzindo, fazendo um processo minimalista, né? Então eu vou me mudar de novo e transformar isso numa casa super minimalista, simples. Aí eu venho até aos 60 anos, eu quero escrever um segundo e-book, ter um programa na TV ou na net, se possível com 1 milhão de seguidores, né? E aqui trabalhar meu projeto básico e viajar à Europa. Aí pensei aqui, coloquei mais um detalhezinho de trabalhar um terceiro e-book, me restringir a apenas 20 clientes de coaching, que os meus clientes são todos online, eu não atendo presencialmente mais, não é? E viajar pelo mundo, no mínimo 6 meses, viver uma vida minimalista, desmontando todas as coisas que me prendem em termos materiais. Talvez eu vá para a Índia, talvez eu visite a China, Japão e mais locais que eu quero me dedicar porque achei que era importante me planejar para isso. Depois tem um projeto aqui de uma casa específica com várias questões. E eu coloquei aqui, né, que aos 63 anos eu quero voltar aos meus 82 quilos, né? Não coloquei aqui os quilos que eu estou atualmente, né? Coloquei aqui a musculatura, coloquei a ginástica diária, tá? Lendo um livro por semana, porque por mais tempo que hoje não estou conseguindo ler tanto quanto eu gostaria. Coloquei aqui uma casa super minimalista, não é? Ou talvez até nem casa, talvez nem fique em casa, possivelmente, ou viaje em várias cidades, sempre de hotel em hotel, porque eu estou querendo simplificar a vida e não carregar muitos objetos, não é? E o resto tudo com trabalho, com prosperidade, e botei aqui esses detalhamentos. Essa maneira aqui, de você, num golpe de vista, olhar o que é importante e você atualizar isso várias e várias vezes, te ajuda a ter uma compreensão do que é importante para você agora. Você compara com os seus valores, você compara com aquilo que você escreveu e vai guardando. Pode ser que você guarde isso uma pastinha os anteriores, mas sabe uma coisa? Eu não tenho todos os anteriores, muitos eu joguei fora. É um quadro de visão, como é chamado. Só que o quadro de visão que normalmente as pessoas usam no processo mental, elas não interpretam assim. Elas interpretam fazer um desenho do seu futuro, e eu já fiz assim, só um desenho do futuro para propulsar, te dar motivação de fazer o futuro. Qual é o problema de só ter um desenho do futuro? É que você sabe onde você quer chegar, mas tudo que você faz no dia a dia está muito implícito. Você tem que colocar em outra ferramenta. Quando você faz assim, ele também é um quadro do teu futuro, mas está mais detalhado o que você tem que fazer a cada dia. E como um grande guru já falou, né, a principal pergunta poderosa do coaching é você saber o que você vai fazer hoje que importa. Não é? O que vai fazer hoje que vai te direcionar mais para as suas metas. Não existe mais pergunta mais poderosa do que essa. O que fazer hoje que vai te direcionar mais às suas metas, que vai fazer você alcançar. Pode ser uma coisa só, pode ser duas. Muitas pessoas colocam uma lista gigantesca de 10, 20, 30 coisas para fazer no dia e acabam no final do dia ansiosas, estressadas, estafadas. Droga, eu só fiz 15. Né? Aí eu me dividia, cada 5 minutos eu fazia uma. Gente, eu não estou criticando, mas você está trabalhando como cozinheiro de lanchonete, que você é obrigado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não estou criticando o fato, mas é uma coisa que é um modelo diferente. Se você criar um foco e fazer uma coisa legal no dia, que tem a ver com as suas metas, é mais provável que você seja mais produtivo do que tentar fazer e levar. Né? Eu gosto muito daquela metáfora que diz que é o equilibrista de circo, aquele que pega vários pratos e deixa eles equilibrando. Já viu? Aí ele vai girando um prato, depois vai girando o outro, e quando ele está mantendo vários equilibrados, um vai começar a cair, ele dá uma giradinha. Ele consegue, não consegue? Por quanto tempo? Ele consegue durante aquela apresentação. Talvez até durante 1 hora, 2, deve ter até um Guinness da vida sobre isso. Mas será que ele consegue fazer isso a vida inteira? É impossível.
E é o que muita gente quer, virar um equilibrista de circo, movendo as bolas, os pratos, o ar sempre a vida inteira. Perceba que acerte um prato, depois acerte outro prato. No final, de repente, você vai conseguir acertar a quantidade de pratos do outro. Pensar um pouco em fazer o seu próprio quadro. Tá? No fundo, isso aqui é uma criação de cenário. Você pode fazer um para cada área da sua vida. Né? Você pode fazer um na sua área profissional, outro na sua área pessoal. Ou fazer um sintético. Eu costumo fazer um em que eu coloco várias coisas da minha vida para me restringir a um quadro só. Eu colei o meu num papelão e deixo lá. De vez em quando eu tiro e coloco um outro. Está me ajudando. Só que eu percebi uma coisa interessante. Eu não preciso dar tanto valor ao quadro para considerar que ele é mágico lá. A magia está em nós e não no desenho. Então eu tiro, às vezes troco, faço um diferente, depois eu volto a uma coisa do anterior. E eu percebo que essas mudanças, eu estou sendo mais livre. Eu estou me percebendo e atendendo meus interesses. Os meus planos modificaram e eu me permito modificar de acordo com o estilo da vida, não é? Eu mudei em 2013, eu refleti muito sobre a vida e eu estava sentindo que o método que eu estava usando antes, né, me fazendo trabalhar muito e estava me desgastando muito e eu não estava mais encontrando tanta satisfação. Aí eu comecei a reduzir um pouco, né, a quantidade dos trabalhos que eu estava fazendo, de planejamento estratégico, de atendimento aos clientes, para poder me focar em apreciar a essência da vida. Aí eu agora estou acompanhando muito Paula Abreu, também recomendo seguirem ela, né, em que ela trabalha muito com técnicas de lifestyle coaching, né, lifestyle design, onde ela faz um redesenho da vida, acho interessante, é um trabalho bem interessante, e eu percebo que isso é o que nos ajuda no nosso processo. Não estou vendo aqui. Ah, certo. Antônio, qual é o seu canal no YouTube? Se você olhar no YouTube, youtube.com/Antônio Azevedo, é o meu. Antônio Azevedo é o meu. Tudo junto. youtube.com/Antônio Azevedo. Se tiver alguma dúvida, entra aqui no coachbr.com e vê lá em contatos. Contatos não, autor lá, né, onde aparece o meu nome, que deve ter no link lá, deve ter as informações também. Mas os vídeos também estão no CoachBR, só que aí elas estão entremeados com os artigos. Aí você pode olhar lá também. Perfeito? Legal. Tá? Grande abraço aí, ó Diguinho. Tô certo? Bem, gente, então acho que nós vamos interromper para vocês refletirem. Se vocês quiserem, pegue agora uma folha de papel A4, né? Não precisa ser uma A3, nem pegar uma parede. Pega uma folha de papel A4 e rabisca as ideias. Sabe, eu botei aqui umas setinhas feitas no computador e tudo, mas não tem importância. Ah, mas eu não gosto, minha letra fica mal desenhada. Faça várias vezes, brinque com isso. O importante é que você vai ter o tempo de aprimorar. Se você gosta tanto da estética da coisa, aquilo vai te dar mais prazer ainda e vai fixar melhor aquilo que você está pensando com você. Ok? Então é isso, gente. Quero agradecer pela participação, né? Eu fiz assim tão de surpresa que eu não tinha nem certeza que ia ter muita gente. Mas falei, nós podemos aproveitar agora o momento e eu passar isso. Então um grande abraço para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.